Esse é o Birosca dos Amigos e hoje eu quero trazer esse vídeo aqui para vocês. Esse vídeo é de 1900 e bolinha, há 10 mil anos atrás, e é um vídeo onde o Enéas participou do programa Roda Viva. E por que que quero trazer esse vídeo aqui para vocês? Para mostrar para vocês como o problema que vivemos hoje não é de agora. Esse problema vem de muito tempo atrás. Quero mostrar como era a imprensa em 1900 e bolinhas lá atrás. Cara, a imprensa lá era tão porca quanto a imprensa de hoje. Mas antes disso, eu quero trazer o vídeo aqui do canal Ancapso, onde parece que os outros ministros largaram a mão do Dino e do Moraes. Os caras não querem mais se associar com eles, não. Acho que a lei Magnitsky, né, ela tá fazendo efeito. E a galera tá querendo largar a mão do Xandão de vez. Bom, é verdade? Eu não sei. Vou deixar o Peter explicar tintim por tintim aí para vocês. E nós vamos falar agora sobre a situação do Alexandre de Moraes e do resto do STF, que parecem estar em negação completa, né? O Alexandre de Moraes e o Flávio Dino, e talvez mais algumas pessoas, estão em negação completa. Não porque não tem nada de errado, que está tudo certo, que vamos continuar sem nos mover, sem ter problema nenhum, vamos proibir a lei Magnitsky aqui no Brasil. Esse pessoal não consegue compreender que eles vivem num mundo que o poder, a estrutura, o ordenamento jurídico não é um poder absoluto, né? Esse foi o grande erro deles, achar que eles, como estão no topo do ordenamento jurídico brasileiro, que eles podiam mandar em tudo, tomar as decisões conforme eles quisessem, sem ter que responder para ninguém. Descobriram que tem que responder sim no final das contas, né? O Alexandre de Moraes diz que não vai afetar nada, nada vai mudar aqui, que a votação da condenação do Bolsonaro vai ser a mesma. Eu duvido que ele concorde com essa ação de verdade. Ele está falando da boca para fora, sabe por quê? Porque até hoje ele não mandou a votação da prisão do Bolsonaro para a primeira turma. A primeira turma teria que referendar isso aí. Nem É verdade, né? Ele não mandou mesmo, não. Mas eu também tenho minhas dúvidas se eles não vão continuar com tudo que eles estão fazendo até hoje. Eu acho que eles vão. Eles vão dobrar a aposta, dobrar a aposta, dobrar a aposta. Quer dizer, ele, o Flávio Dino e a galerinha lá da primeira turma. Cara, será mesmo que eles largaram a mão do Dino, do Moraes? Eu acho difícil. Eu acho que tá todo mundo, ó, de bracinhos dados ali, todo mundo de conchinha agarradinhos. mandou para o Paulo Gonet. O Paulo Gonet teria que falar sobre isso também, né? A defesa pediu já a manifestação do Gonet e da primeira turma. E o Alexandre de Moraes sentou em cima disso. Por que ele faz isso? Ele faz isso porque ele sabe que não passa na primeira turma. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Lulu. Ah, será que é isso? Eu acho que não é isso. Não, ele tá esperando acontecer alguma coisa para ele jogar isso tudo no ventilador. É isso. Sempre foi isso. Ele sempre segurava, segurava, segurava. Que quando acontecia alguma coisa que afetava muito, aí, bum, soltava uma bomba ali, uma cortina de fumaça. Eu acredito que é o que está acontecendo agora. Ele está aguardando para quando acontecer qualquer outra coisinha, joga no ventilador para cobrir a bomba que aconteceu. É isso. Bigorninha e Dada Lacração. Tem uma cobra no símbolo do Ancapso e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? É isso aí, pessoal. Você que não conhece o canal Ancapso do Peter, cara, vale a pena, claro. Se inscreva aqui no meu canal também. Eu estou começando agora. Então, a sua inscrição, os seus comentários nos vídeos, o seu compartilhamento me fortalece muito, ajuda muito o meu canal, tá bom, pessoal? Conto com vocês. Né? Pois bem, olha só, o Paulo Capelli traz aqui para a gente a informação. O cálculo de Moraes sobre a composição do STF pós-lei Magnitsky, né? Porque é um assunto que a gente está falando aqui, eu tenho falado para vocês. Como é que será que está essa composição, né? Se você considerar a questão do imposto na Netflix, está 6-5 ainda a favor deles, né? A gente tem do lado correto da história os dois indicados pelo Bolsonaro, mais o Fux, o Toffoli e a Carmen Lúcia. Então, 5, ainda tem 6 do lado de lá, que foi quem aprovou o imposto nisso daqui. O caso da decisão do Flávio Dino com relação à lei Magnitsky que não valia no Brasil, uma papagaiada danada,
Não vou repetir aqui porque eu já falei sobre vários vídeos sobre isso hoje, mas basicamente o Flávio Dino diz que a lei Magnitsky não pode ser aplicada no Brasil e isso cria um problema para os bancos, porque a lei Magnitsky não é aplicada no Brasil, né? A questão é que os bancos que quiserem ter negócio com os Estados Unidos precisam aplicar a lei Magnitsky. Então não tem alternativa. O que eles vão ter que fazer é parar de ter negócio nos Estados Unidos, o que quebra qualquer banco hoje em dia. O sistema financeiro é mundial, né? Enfim, essa questão de como está a votação, como eu falei, essa defesa do Dino tem uma informação importante, não foi o Zanin. O Zanin era o cara indicado para votar, para botar a lei que seria a anti-lei Magnitsky. E ele não quis falar, entrou e falou o Dino. E muita gente está achando que isso significa que o Zanin pulou do barco também. Ou seja, se o Zanin pulou do barco também, já está 6-5 para a gente. Inclusive na primeira turma já está 3-2. Então, olha só o que diz o Alexandre de Moraes aqui. O ministro Alexandre de Moraes fez um cálculo sobre a composição do STF antes de anunciar que não recuará, mesmo após ser alvo do governo Trump com a lei Magnitsky. Em conversa reservada durante um evento social, dias antes de dar entrevista ao Washington Post, Moraes disse estar certo que nenhum dos integrantes da corte cederá à pressão dos Estados Unidos e se juntará aos outros 3. Os outros 3 que ele está querendo dizer aqui é o Fux, o Cássio Nunes e o André Mendonça, né? Ou seja, ele já está dividindo dessa forma, 3-8. Mas aí que tá, se ele realmente acreditasse nisso, ele já tinha botado a prisão do Bolsonaro para votar na primeira turma. Para pensar, só tem lado positivo. Isso é verdade. Se ele acreditar, se realmente ele tivesse esse apoio todo, ele já tinha botado. Nisso, ia reforçar mais uma vez a decisão dele, né? Como ele não botou para votar, é porque ele sabe que a coisa não é bem assim. Não sei se perderia na primeira turma, porque lembra, ele tem o voto dele a favor da prisão do Bolsonaro, tem o voto do Fux contra, a gente já sabe, mas os outros 3 do meio ninguém sabe como votariam, né? Eu imagino que a Carmen Lúcia já está do lado do Fux, o Dino já está do lado do Moraes. Falta o Zanin. Para que lado que vai o Zanin, né? Na conta. Mas assim, eu acho difícil o Zanin não fechar com os caras lá, porque ele foi colocado pelo Lula, né, cara? E a prisão do Bolsonaro é de interesse do Lula. O que está acontecendo com o Bolsonaro é de interesse do Lula. Então, o Lula vai cobrar isso do Zanin. Eu acho que ele vai ficar do lado do cara que botou ele lá. Não é não? De Moraes, Luiz Fux, André Mendonça e Nunes Marques devem permanecer como as únicas divergências entre os colegas sem novas adesões. Ao seu lado, avalia continuarão Flávio Dino, Gilmar Mendes, Zanin, Toffoli, Barroso, Carmen Lúcia e Edson Fachin, que assumirá a presidência do Supremo. Ou seja, o cara está em negação completa. Ele está achando que não vai mudar nada, que não vai ter problema nenhum nisso daí. Em publicação das redes sociais, o jornalista Paulo Figueiredo, que articula sanções de Trump ao lado do Bolsonaro, afirmou contar com a presidência de Moraes para garantir a efetividade, contar com a persistência de Moraes para garantir a efetividade do plano traçado pela dupla, né? O ponto todo é esse, né? O fato é que o Alexandre de Moraes vai sempre dobrar a aposta, a gente não tem dúvida. Agora, eu não acredito que ele ache isso. De novo, se ele achasse realmente isso, ele teria botado para votar a prisão do Bolsonaro. Não botou para votar porque sabe que não tem voto, né? Aqui, ó, mais do que isso, aqui, tem mais gente falando aqui sobre o pacote do Dino. Olha só. Ministros do STF recusaram proposta de bancos para se livrarem da lei Magnitsky. A gente já falou sobre isso. Os bancos propuseram que eles abrissem contas em cooperativas de crédito, recebessem por lá, botassem o dinheiro lá, eles conseguiriam continuar movimentando esse dinheiro no Brasil sem grandes problemas, porque não comprometeriam os bancos no Brasil, né? A gente já falou sobre isso. Mas o que chama atenção é como é que o STF está tratando isso daqui. Olha só. Os magistrados recebem seus salários pelo Banco do Brasil. Por isso, surgiu a ideia de que os ministros pudessem transferir seus recursos para contas em cooperativas de crédito que não se relacionam com o sistema financeiro internacional e que, portanto, não estão expostas à punição de Trump. Isso foi levado a magistrados por autoridades do governo Lula e representantes dos bancos privados fizeram a mesma sugestão para alguns ministros. A quase totalidade das instituições privadas brasileiras tem filiais ou negócios nos Estados Unidos, inclusive o Banco do Brasil, tá? Não é só as privadas, não, também as públicas. Captam recursos em dólares e estão conectadas com sistemas internacionais. Os ministros procurados, no entanto, não gostaram da ideia. Apesar de efetivamente resolver o problema particular de cada um deles, magistrados consideraram que seria uma capitulação do STF do Brasil. Um deles disse à coluna que os bancos precisam ser tirados da zona de conforto. Meu amigo, você tem ideia do que é isso? Isso aí só mostra que eles não querem resolver o problema. Eles querem continuar a guerra. Então tá aí, ó. Tá todo mundo fechado um com o outro, cara. Os caras estão de bracinho dado ali, de conchinha.
Os caras não querem resolver o problema e querem dobrar a aposta. E, né, tá claro com isso aí. Isso. Eles estão dizendo que não, que o banco tem que fazer alguma coisa, se vira aí, dá o seu jeito aí. Esse pessoal não entende como é que funciona o mundo, não. O banco não tem o que fazer, meu amigo, não tem como tirar do conforto. Não tem o que fazer no final das contas, né? E o que esse pessoal não está percebendo é que justamente eles já estão meio que em negação. A visão que eu tenho aqui, a questão é o Flávio Dino, né? O Flávio Dino e o Alexandre de Moraes. A minha visão é que, se você reparar nos últimos dias, o Barroso ficou quieto, o Gilmar Mendes ficou quieto, não fala mais nada. Barroso e Gilmar Mendes estão quietinhos, já estão vendo o tamanho da trobozonga, já perceberam que já perderam essa batalha. Pois é, né? Cadê o Barroso? Todo serelepe aí cantando. Rapaz, os caras sumiram mesmo, né? O Dino é quem está acudindo o Alexandre de Moraes agora, né? E sobrou só os dois, o Dino e o Alexandre de Moraes. Então, para dizer para vocês que tiver votação agora vai ser 2-11, 2-9 para o outro lado, porque ninguém quer esse negócio. Aqui, ó. Após reação de Dino a Magnitsky, STF guarda carta na manga em caso de escalada de Trump. Essa carta na manga é aquela outra coisa que eu falei no outro vídeo hoje, que é congelar os recursos de empresas americanas aqui no Brasil. Não porque a gente vai, se a Lei Magnitsky realmente chegar aqui no Brasil, a gente vai congelar recursos das empresas americanas aqui no Brasil. Esse pessoal, de novo, eu não sei, cara, eu acho que esse pessoal tá bebendo, cara, não é possível. Ou então, eles estão, é pessoa no desespero. Eles estão tão desesperados que eles não têm para onde ir, né? Não tem o que fazer. A única visão que eles têm é isso daí, né? Porque se eles congelarem. Nada, isso chama-se ego ferido. O Trump feriu o ego dos caras e eles não querem ceder, cara. É queda de braço aqui. Os caras querem brincar de queda de braço com o Trump, é isso. Recursos de empresas americanas aqui no Brasil, mesmo que façam isso só com algumas, o pessoal vai todo mundo tirar o dinheiro daqui, cara. As empresas americanas vão todas embora. A gente vai voltar décadas aqui na nossa sociedade, né? Um monte de coisa, Google, YouTube, Facebook, um monte de coisa vai acabar faltando aqui no Brasil. Mas não é só isso, não. O governo brasileiro tem uma reserva, vocês sabem, né? 300 e poucos bilhões de reais, que é a reserva nossa para garantir o valor da nossa moeda. Você saberia que fica essa reserva? Pois é, fica nos Estados Unidos. Então, ou seja, vai ser muito fácil para o Trump simplesmente congelar a reserva brasileira lá para dar em garantia do dinheiro das empresas americanas que estão aqui no Brasil. Você entendeu o tipo de ruptura que isso causaria aqui no Brasil? O tipo de merda que isso seria? Esse pessoal não tem juízo nenhum, porque eles estão querendo brigar com algo que tem muito mais poder do que eles. Não tem alternativa. Eles não têm o que eles possam fazer. Até porque, se eles estivessem certos, era outra história, mas não estão tão errados, né? Agora, a notícia aqui não é só ruim, tá? O que eu falei até aqui foi a parte ruim da coisa. O Alexandre de Moraes está totalmente descontrolado, achando que está tudo normal e coisa e tal, que ele tem todos os votos que ele precisa. O Dino está totalmente descontrolado, o pessoal esquerdista dos jornais. Mas já tem outras coisas que começam a aparecer aqui. O ministro do STF diverge sobre bloqueio de contas de empresas americanas como resposta a Trump. Então já tem o pessoal falando que, olha só, esse negócio de bloquear dinheiro de empresas americanas aqui como resposta ao Trump, isso pode ser um tiro no pé, porque tem um monte de empresa brasileira com patrimônio lá nos Estados Unidos. E pode ser feita a mesma coisa por lá. Isso daria um problema enorme, né? Teria potencial para. Aí, no final das contas, quem ia sair levando o fumo era só a gente, né? A gente que ia levar o fumo grosso. É, meu irmão, nós estamos fufu. Encerrar de vez a relação E nessas horas, mais uma vez, nos perguntamos, né? Cadê o Congresso? Cadê o Congresso? diplomática entre os dois países e a relação que está ainda bastante deteriorada, mas ainda pode piorar muita coisa ainda se seguir nesse caminho, né? E aqui, ó, mesmo essa ação do Dino para blindar o Moraes, ou seja, essa questão de proibir a Lei Magnitsky no Brasil, mesmo isso tem pessoas do STF que não estão satisfeitas com isso, não. O despacho do Dino, que acabou se antecipando ao Cristiano Zanin, se antecipando, por quê? É o que eu falei para vocês no outro vídeo. A coisa requereu urgência, certamente os bancos brasileiros tiveram pedido para encerrar as contas dos ilustríssimos, e o Zanin não quis se meter nessa história. Aí o Dino entrou na frente e arrumou essa briga toda, essa confusão toda. O pessoal já tem divisão no STF quanto a isso também. A gente já falou mais cedo que até o Paulo Gonet meio que ficou de fora dessa história. A visão que está aparecendo aqui é que o Alexandre de Moraes e o Flávio Dino estão cada vez mais isolados nessa história aqui. Só sobrou eles mesmo tentando essa alternativa maluca de bater nos Estados Unidos, destruindo a economia brasileira, né?
É muito triste. Então é isso, seus meninos. Qual a opinião de vocês sobre isso? Vocês acham que o STF vai recuar? Que o Moraes vai recuar? Que o Dino vai recuar? Eu acho que não vai. Eu acho que, né, tem gente falando que não, eles estão fazendo isso aí é, por desespero e não sei o que. Não, eu acho que não é desespero. Eles estão fazendo porque eles querem cada vez dobrar mais a aposta. É isso. Enfim, vamos lá para o vídeo do Enéas no Roda Viva. Em 1900 e lá vai bolinha, há 10 mil anos atrás, eu trouxe esse vídeo aqui para mostrar para vocês como o problema que estamos enfrentando hoje, esse problema não é de agora. Vamos assistir o vídeo e aí vocês vão ver como era a imprensa já há décadas atrás. Olha isso aqui, cara, dá nojo ver isso. Eu gostaria que o senhor me confirmasse o seguinte: o jornal o Globo, no dia 12 de maio, publicou uma expressão atribuída ao senhor. Eu gostaria de perguntar ao senhor se ela procede ou não. Ele diz o seguinte: o senhor teria dito que a classe política brasileira é representada pela escória da sociedade. O senhor disse isso? Disse com os mesmos termos. Então, eu quero respeitosamente perguntar ao senhor o seguinte: o senhor se inclui nisso? Não, por isso não quis ser candidato a nada. Quando eu disse escória, eu quero dizer o seguinte: é difícil, claro que há exceções em todos os níveis, em todos os meios, mas é difícil o senhor encontrar no cenário político um cientista, um homem que tenha dedicado sua vida à ciência. Geralmente ele sente repugnância pelo processo. E por que ele sente esse sentimento específico? Porque se criou toda uma imagem, que é a imagem das ruas, não é a imagem da imprensa, é a imagem nas ruas, de uma aversão pelo político. O político geralmente é vaiado, o político geralmente é alguém para quem se olha assim, cheio de vida fácil. E quando a gente acompanha todo o processo, a gente vê que, na maioria das vezes, na esmagadora maioria das vezes, o sujeito se aproxima para tirar vantagem. Ele se aproxima porque ele fracassou na vida profissional. Ele não é um indivíduo que tenha tido uma carreira com brilho naquilo que faz. Doutor Enéas, desculpe, nós temos aí concorrendo uma... Isso aqui que o Enéas está falando é verdade. As pessoas não buscam em um político qualidades nele. Hoje, para você ser político, você não precisa ter formação. O Lula não tem formação nenhuma. Na época, o Lula não sabia nem assinar o nome dele. E é isso que o Enéas está colocando aqui. Como que, olha, para você ser professor, você precisa ser formado. Para você dirigir um carro, você precisa ir fazer autoescola. Você precisa ter formação para fazer as coisas. E por que que as pessoas não exigem que um presidente da República, um cara que vai comandar uma nação, não tenha formação acadêmica? Cara, isso é um absurdo mesmo. Olha, você vê, Tiririca ganha como deputado. Cara, ele tá em já deve ser o quarto mandato do Tiririca, né? Se eu não me engano. Como que as pessoas votam no Tiririca? O maior líder da história do Brasil, que é o Lula, e um brilhante intelectual de nível internacional, que é o Fernando Henrique. O senhor me obriga... O senhor diz. Olha só a atitude do jornalista. Quando o Enéas fala que, né, como que pode ter um presidente analfabeto no poder? Como que as pessoas querem eleger um presidente analfabeto? Olha a atitude dos jornalistas. Presta atenção. O senhor me obriga a caracterizar de modo pessoal, que eu não gosto de fazer, mas quando o senhor diz líder, perdoe-me, se o Partido dos Trabalhadores tem uma estrutura de pensamento tão forte, por que na sua linha de frente, para o cargo máximo da nação, ele apresenta uma pessoa, não tenho nada em particular com esse senhor, mas que é uma pessoa sem preparo. Como sem preparo? Um O por preparo favor. só se adquire na academia? Exatamente. Chegaremos lá. De preparo Isso não faz sentido. limita ao sábio. Não, preparo. Eu nunca disse que era sábio, senhor. Não digo isso. Eu sou um estudioso de ciência. Veja bem, quando eu digo sem preparo, vamos ser claros, todos nós. Existe uma mística que... Quando ele diz sem preparo, ele tá dizendo é burro mesmo, né? O cara não sabia nem assinar o nome, bicho. é criada no sentido de proteger o cidadão A, cidadão B. Por favor, o que é preparo? Preparo adquire-se de modo formal nas escolas. Eu não consigo aceitar, e por isso eu me sinto muito... Um minutinho, senão, deixa eu terminar a expressão, Claro, o senhor tem todo o direito de claro, redarguir. claro. Percebe-se claramente que os repórteres ali estão
caras incomodadíssimos com o Enéas. Os caras estão pra dar uns tabefe no Enéas, cara. Então, percebe como o problema não é de agora? O problema vem se arrastando há anos, cara. Essa imprensa socialista aí, implantando nas pessoas o que eles querem, cara. Você ouve na imprensa tradicional o que eles querem que você engula. Eles empurram de goela abaixo. E as pessoas, cara, não percebem isso. A maioria das pessoas não percebem isso. Se as escolas não servem para nada, para que elas foram criadas? Não, quem disse que não serve? Isso é um minutinho. Então, se o curso primário, o antigo... As escolas brasileiras hoje servem muito pouco. Bem, eu não fiz a escola atual, senhor. Eu fiz há 50 anos atrás. Sim, mas o senhor concorda que hoje ela serve muito pouco, né? Elas servem pouco, mas é melhor a escola do que a não escola. Permita-me só terminar o pensamento aqui. Se eu não consigo entender que se lance a candidatura da República, não consigo entender, e que haja um aplauso de um grupo, né, a uma pessoa que nunca estudou, que se exprime com muita dificuldade em linguagem falada ou escrita, e que, perdoe-me, fala do que ouve. Eu não conheço nesse senhor, né, o candidato do PT, nada que nesse período todo de 79 me tenha impressionado no que concerne alguma análise profunda de questões sérias. Eu nunca vi isso. Eu não sei como uma pessoa que nunca foi educada e nunca educou ninguém pode falar de educação. Eu não entendo. Agora, se o senhor diz que eu estou ofendendo, eu não estou ofendendo. Fazendo um diagnóstico. Você está mostrando um preconceito absurdo. Não, não é preconceito. Veja o senhor, para dirigir um avião, exige-se um curso de Claro, treinamento. não há nenhuma dúvida. Para dirigir uma escola, exige que a pessoa tenha um diploma. Para ser presidente da República, não se exige nada. Exige que seja um Mas, cidadão como é que o que presidente tenha legitimidade no seu poder, que tenha o apoio da sociedade. E essas Desde coisas que diversas. esse apoio seja... Percebeu? Presta atenção no jeito do jornalista. Cara, que é isso? manifesto, não dessa forma que é. Como dessa Metade da população se diz insatisfeita, 56% são as estatísticas. Agora, o senhor expõe em todos os programas, nas primeiras páginas de jornais, todos os dias, desde 1979, as mesmas pessoas, os senhores, e tem as suas razões para isso, os senhores têm todo direito de ter seus candidatos. O Enéas deu na cara aí, né? Vocês têm todo o direito de ter seus candidatos. Não, a gente não tem candidato, não. Que a porra, aqui não tem, mano. Que é isso? Não, é natural. Por favor. É natural. Por Em favor. 89, não é essa a questão. É, sim, senhor. Não, Porque senhor, como minutinho. meus candidatos, nossos candidatos. Em não é 19... isso. Não, os senhores me chamaram porque a lei assim o exige hoje. Em 1989, eu era a mesma pessoa, tão preparada quanto sou hoje. Os mesmos diplomas que tenho hoje. Nunca houve um órgão de comunicação, nunca não. O senhor Jô Soares me chamou, me deu essa oportunidade. Mas ninguém se interessava, era uma pilhéria. Eu era um motivo de jocosidade, era uma figura para os senhores histriônica. Estou falando em geral. Pode até haver no conjunto dos senhores alguém que admita, que aprecia o que eu digo. Agora, então, se há um preconceito, não é meu. O que é que deveria fazer a imprensa quando vê um médico que trabalhou a vida inteira, que ensinou a vida inteira, que formou jovens, que nunca chegou atrasado ao seu curso, que deu exemplo de cidadão? Presta atenção aí, ó. Presta atenção o que o repórter vai falar aí mais na frente. Formando pessoas que se dedicou sempre ao trabalho e não fazendo greves, estudando e trabalhando. Por que a imprensa não foi perguntar para mim o que eu pensava em 89? Por que, um minutinho, porque só 5 anos depois, quando eu provei de modo categórico que não queria pertencer ao sistema, por que só 5 anos depois a imprensa se interessou? Dê-me uma razão. Eu dizia as mesmas coisas. Qual é a vantagem que tem o cidadão que educou, formou, etc. De um operário comum, não estou me referindo ao... Tá vendo como dá nojo desse povo, cara? Olha esse cidadão. Olha o que ele tá falando, cara. Qual é a vantagem, né? Do cara que formou, de um operário. Mano do céu, fala sério, cara. Um operário comum que educou os seus filhos, que Não, ensinou os seus filhos, que trabalhou a vida inteira e que fez greve também, que é constitucional, perfeitamente constitucional. O seu viés autoritário transforma a greve... Uma coisa é o cara fazer greve a benefício da sua categoria. Outra coisa é o que o Lula fazia, né? Ele usava a greve como forma de ganhar a vida. Ele fez a greve a sua profissão. Greve é um pecado mortal, está na Constituição. A greve é um direito inalienável do trabalhador. Eu nunca disse o contrário, está no manifesto do meu partido. Isto é uma coisa. Outra coisa é viver disso. É fazer disso profissão de fé. Outra coisa é não ter feito nada além disso na vida, como, aliás, o jornal do senhor escreve sobre mim.
não sei quem, não me lembro, que eu não gravo o nome dos senhores, que disse que a biografia do senhor candidato PT é melhor que a minha. Mostre-me o currículo do candidato PT. Mostre-me o que ele fez ao longo da vida do senhor, por favor. Já pensou, cara? Você estudou pra caramba, formou, você virou médico. E aí o cara vem e diz que a biografia de um cara que não sabe assinar o nome é melhor do que a sua? Nossa senhora. O senhor O senhor, eu estou obrigado a dizer, né? Então é isso, meus amigos. Isso era o que eu queria mostrar para vocês. Perceba como hoje vivemos, né, um caos, um problema grande, mas esse problema não é de agora. Olha, esse programa do Roda Viva aí é 1900 e alguma coisa. E você percebe a atitude dos jornalistas. Cara, quando o Enéas começou a falar do Lula, os caras ficaram incomodadíssimos, cara. Recebendo o Enéas ali porque eram obrigados a receber. Eles não expulsaram ele dali, porque eu acho que não podia expulsar ele dali, senão eles tinham expulsado. Aquele cidadão ali que falou que qual era a diferença de uma pessoa que educou várias pessoas, né, se referindo a um professor, e um operário, se referindo ao Lula. Cara, bicho, você dá pra ver os gestos dele que ele tava pé da vida, né? Então é isso, pessoal. O problema não é de agora. O problema vem se arrastando há muitos anos e é por isso que eles querem tanto censurar as redes sociais. É por isso que eles querem tanto calar as redes sociais. Eles falavam o que queriam que você ouvisse. A narrativa, eles criavam e você tinha que acreditar porque você não tinha outro ponto de vista. Hoje é diferente. Hoje tem as redes sociais, hoje tem vários canais que mostram o que está acontecendo. E isso incomoda demais eles. E é isso. Você que chegou até aqui, peço encarecidamente que, por favor, se inscreva no canal, comente, compartilhe. E que isso ajuda muito o canal a crescer. Eu quero agradecer aqui também já os quase 1000 inscritos. Cara, vocês são demais. Eu acho que tem o quê? 3 meses que eu criei esse canal. Que eu comecei a gravar mesmo aqui, né? Comecei a fazer os reacts. Tem, acho, menos de um mês. E já estão chegando a 1000 inscritos. Cara, vocês são fantásticos, viu? Muito obrigado a vocês.